Bem, agora, se você me permite, Maria, eu vou contar uma piadinha. Ah, à vontade, Haddad, isso é sempre bom. Um homem com o maior complexo de superioridade vai se consultar com um psiquiatra. Deita-se no divã e diz ao médico: doutor, estou muito ansioso e não sei como começar. E o médico, então, de brincadeira, para deixá-lo bem à vontade, diz: comece do princípio. Bem, em princípio eu criei o céu e a terra. Viu que interessante? Como vocês podem notar, esta piada retrata bem um dos distúrbios da personalidade: a mania ou complexo de superioridade. Para vocês entenderem melhor, faremos um breve apanhado do que significa complexo de superioridade e de inferioridade. O complexo de inferioridade, nos campos da psicologia e da psicanálise, é um sentimento de inferioridade em relação aos outros. De alguma forma, tal sentimento pode surgir de uma inferioridade real ou imaginada por parte da pessoa. É frequentemente inconsciente e leva os indivíduos atingidos à supercompensação, o que resulta em realizações espetaculares, comportamento antissocial e muitas vezes ambos. O sentimento de inferioridade pode ser primário ou secundário. O primário está enraizado na experiência original, como fraqueza, desamparo e dependência experimentado por uma criança pequena, e pode ser intensificado por comparações com outros irmãos e adultos. Já o secundário relaciona-se às experiências de um adulto em atingir um objetivo final inconsciente, de segurança e sucesso para compensar aí os seus sentimentos de inferioridade. Dentre as causas mais frequentes, nós temos as atitudes dos pais, né? Através de comentários negativos e avaliações de comportamentos que enfatizam aí os erros e lapsos e que determinam essa situação na criança até os 6 anos de idade. Também a comparação que os pais fazem de seus filhos com outras pessoas, geralmente enfatizando que seus filhos são errados, enquanto os outros sempre são certinhos. Também defeitos físicos ou psicomotores, as limitações mentais e as desvantagens sociais, família, raça, sexo ou status econômico. Exatamente isto. Este sentimento pode se manifestar das seguintes formas: recuo, ou seja, desistência de contatos sociais; agressão, busca excessiva de atenção; crítica alheia, obediência excessiva, obséquia e preocupação. Para compensar sua insuficiência real ou suposta, tenta se sobressair em qualquer atividade física, artista ou cultural, procurando vencer o seu estado de inferioridade com artimanhas, agindo consciente ou inconscientemente, com astúcia, cautela e pedantismo, para se apresentar aos outros com qualidades que realmente não possui. O homem busca a atenção de seus companheiros, tenta se destacar no meio do todo e se defender de um meio agressivo e desconhecido. Estes processos contribuem para o desenvolvimento da personalidade do indivíduo. Os valores podem ganhar contornos negativos com a intensificação da concorrência e da agressividade, ou positivos, com o crescimento da solidariedade entre as pessoas e a consciência cada vez mais clara de que perder uma disputa não é humilhante. O complexo de inferioridade é um dos fatores que levam ao caos nos relacionamentos. Isso porque vem sempre embutido num forte sentimento de rejeição. Essa rejeição, ela tende a ser repetitiva,
porque inconscientemente, né, a pessoa tende a criar situações conflitantes que fazem com que os outros acabem se afastando cada vez mais. É como se a pessoa precisasse confirmar aí a sua própria teoria de rejeição. Sabe aquela famosa frase pé na bunda? Pois é, a pessoa inconscientemente faz de tudo para levar um chute. E isso piora ainda mais quando ela tenta se aproximar de alguém, seja para uma amizade, namoro, sociedade ou interesses próprios, e acaba levando aí um fora. Essa rejeição aflora ainda mais, trazendo à tona as frustrações e recalques pré-existentes. Diante de um fora ou de um não, surge uma enorme necessidade de um ataque, seja a nível físico, verbal ou até mesmo espiritual. O rejeitado precisa agredir, atacar, partir para a competição desleal, para a calúnia, difamação, intrigas e até mesmo magias. Isso porque vê no outro um verdadeiro inimigo, ainda que não declarado. E olha, como a educação vem do berço, é fundamental educar a criança, de modo que ela tenha aí uma boa autoestima e uma fortaleza moral, o que lhe permitirá resistir aos pontos de vista dos outros e às aprovações do caminho que o ego enfrentará. Os pais educadores precisam criar em torno da criança mecanismos que desenvolvam ao longo do tempo uma aura de segurança para protegê-lo das influências externas e que na infância supram os seus sentimentos iniciais de fragilidade, carência de proteção e dependência, vivências que dão aí origem ao complexo de inferioridade primário. Essa emoção pode se amplificar se a família adquirir o hábito de compará-lo aos irmãos ou a outras pessoas adultas. Os complexos de inferioridade e superioridade são frequentemente encontrados juntos como expressão diferentes da mesma patologia e podem coexistir no mesmo indivíduo. Complexo de superioridade refere-se a um mecanismo subconsciente de compensação neurótica, desenvolvido por um indivíduo como resultado de sentimentos de inferioridade. Os sentimentos de inferioridade deste complexo específico são frequentemente despertados por rejeição social, possivelmente como resultados da desatenção do indivíduo para com a higiene pessoal, má aparência ou baixa inteligência, quando comparada à de outros. Comportamentos relacionados a este mecanismo podem incluir uma opinião exageradamente positiva de valor e capacidade própria, expectativas geradas geralmente com objetivos e realizações pessoais, vaidade com o intuito de atrair atenção, orgulho, sentimentalismo e exaltação afetada, convencimento, tendência para desacreditar opiniões alheias, esforços direcionados à dominação daqueles que considerados mais fracos ou menos importantes, credulidade, etc. A pessoa portadora de um complexo de superioridade está tentando compensar sensações de inferioridade que lhe são inerentes. Vê nos outros, julgados por ele, como seus subordinados ou inferiores. Traços de inferioridade que na verdade pertencem a ele, ou seja, trata-se de um jogo de projeções. Assim, ele tende a marginalizá-los, da mesma forma como também se sente excluído, atribuindo-lhes as mesmas características que lhes são impostas pelos outros. Esse tipo de pessoa é geralmente vista como arrogante e pretensiosa.